Olá, tudo bem? Na última aula, te mostrei as definições de titulante e de titulado importantes para um experimento volumétrico. Também te mostrei uma simulação que nos mostrou claramente como que acontece o experimento volumétrico. Entendendo então como que funciona o experimento volumétrico, é importante que nós discutamos qual é a maneira de reconhecer o final do experimento, isto é, quando nós sabemos que o experimento volumétrico de fato terminou. Aqui nós precisamos definir alguns conceitos. O primeiro deles é o ponto de equivalência. O ponto de equivalência ocorre quando uma quantidade de titulante adicionada é a quantidade exata que é necessária para uma reação estequiométrica com analito. Não é o valor que se determina experimentalmente. Veja bem, o ponto de equivalência é o ponto que nós podemos chamar de ponto teórico. Nós podemos calculá-lo a partir da estequiometria, das concentrações dos reagentes. No entanto, existe uma limitação para observar o momento exato em que a reação de fato se completa. A reação entre a solução padrão e o analito. Isto quer dizer que, de fato, o que nós determinamos é o chamado ponto final, que é o ponto na titulação quando ocorre uma mudança súbita em alguma propriedade física ou química da solução associada à condição de equivalência química. Então veja bem, como eu tenho uma limitação de visualizar o momento exato em que a reação se completa, eu preciso, na verdade, ter durante o experimento volumétrico uma espécie de mudança do tipo cor, por exemplo, que me informe um momento muito próximo desse ponto de equivalência. O ponto de equivalência e o ponto final, na verdade, na maioria das vezes, eles têm pouca diferença. O método volumétrico é suficientemente exato para garantir que o ponto de equivalência e o ponto final estejam próximos, e meu erro de titulação, como você vê aqui no slide, seja pequeno. Existem, na verdade, várias formas de detectar o ponto final numa titulação. Porém, nessas aulas, vamos nos restringir à propriedade física de mudança de cor. Na última aula, eu te mostrei que a solução que estava no Erlenmeyer, ela mudava de cor, após que uma determinada quantidade de líquido vinda da bureta era despejada dentro do Erlenmeyer. É exatamente essa mudança de cor que me informa o momento em que eu atingi o ponto final da titulação. Nesse momento, então, eu posso parar o experimento e fazer a leitura do volume que está na bureta. Quem permite visualizar essa mudança de cor é, na verdade, também um terceiro reagente, que a gente chama de indicador. Dessa forma, se o titulante e o titulado são dois dos principais personagens durante um experimento volumétrico, o terceiro personagem é um indicador. O indicador é uma substância que vai ter cores diferentes dependendo do meio onde ele se encontra. Vamos voltar na nossa simulação de um experimento volumétrico. Aqui você pode observar inicialmente uma solução de cor amarela. Na verdade, a cor amarela é devido a um indicador chamado laranjado de metilo. Se eu trocar esse indicador pela fenolftaleína, a cor inicial é rosa. Como é um outro composto, a cor inicial também vai ser diferente. Vamos voltar para o experimento com o laranjado de metilo. Se eu começar a titulação, vai chegar o momento em que essa solução vai mudar de cor. Neste caso, se espera uma solução de cor alaranjada avermelhada. Assim, o aparecimento dessa cor avermelhada alaranjada indica que eu devo fechar o registro da bureta e dar por terminado o experimento. Aqui é um detalhe importante. Eu só consigo observar a cor porque houve um leve excesso do reagente adicionado a partir da bureta, já que no momento exato em que o ponto de equivalência de fato acontece, eu não consigo enxergar uma variação da solução. Vamos ver agora o que acontece quando inicio com outro tipo de indicador, que é a fenolftaleína. Você pode observar que a fenolftaleína começa com a cor rosa. Quando eu começar o experimento, depois de um certo tempo, ela vai se tornar transparente. Neste momento, é importante eu te dizer que as mudanças de cores que aconteceram nos dois indicadores estão relacionadas com mudanças de pH da solução. O alaranjado de metila ele tem uma cor amarela quando está no meio básico e uma cor laranja avermelhada quando está em um meio ácido. Já a fenolftaleína, quando está no meio básico, ele tem uma cor rosa. E quando está em um meio ácido, ela se torna transparente. É exatamente isso que você está vendo nessa simulação. Para entender um pouco mais sobre esses indicadores, você pode colocar no buscador na internet indicadores faixa de pH e vai nas imagens. Você pode encontrar diversas tabelas que vão te mostrar vários dos indicadores e suas respectivas faixas de transição. O nome faixas de transição é utilizado para dizer quais são as cores que essa substância, esse indicador em específico, apresenta em um meio ácido ou em um meio básico. Perceba que o lado esquerdo dessas faixas
se refere a uma região um pouco mais ácida e o lado direito dessas faixas se refere a uma região um pouco mais básica, para todos os diferentes indicadores que aparecem aqui. Nós estamos preocupados em confirmar dois em específico, a fenoftaleína e o alaranjado de metila. Vamos começar com a fenoftaleína. Você observa nessas duas imagens que a fenoftaleína ela apresenta uma cor incolor em meios mais ácidos e uma cor carmim ou rosa em meios mais básicos. Te levando novamente para a simulação, eu vou repetir mais uma vez o experimento para você. Veja que nesta simulação, como você pode ver no canto superior direito, o titulante é um ácido, ou seja, quem está na bureta nesse momento é uma solução ácida. Necessariamente, então, no Erlenmeyer tem que ter uma solução básica. Portanto, como o meio é básico no Erlenmeyer, a fenoftaleína é de cor rosa. Se eu inicio o experimento, ou seja, se eu adiciono ácido a essa solução, no momento em que ela se torna totalmente ácida, ela vai ficar incolor, porque a cor da fenoftaleína é em meios mais ácidos. No caso do alaranjado de metila, como a solução do Erlenmeyer é básica, a solução inicial ela vai ser de cor amarelo. Quando iniciar o experimento e tornar a solução que está dentro do Erlenmeyer mais ácida, vai chegar um momento que a solução vai se tornar alaranjada, avermelhada, já que essa é a cor do alaranjado de metila em meios um pouco mais ácidos, como você observa nas figuras das faixas de transição. Desses indicadores, é importante te dizer que o mais utilizado é a fenoftaleína. E também é importante que você se atente a outro fato. Se eu tivesse nesse experimento volumétrico uma solução básica na bureta e no Erlenmeyer uma solução ácida, nós teríamos a seguinte situação: a fenoftaleína começaria transparente e se tornaria rosa no final do experimento. No caso do alaranjado de metila, se você tivesse na bureta uma solução básica e no Erlenmeyer uma solução ácida, então este indicador começaria com uma cor alaranjada avermelhada. À medida então que eu despejasse solução básica dentro do Erlenmeyer, a solução ia se tornar cada vez mais básica, até que no ponto final da titulação, a cor do indicador mudaria para a cor amarela, já que a cor amarela sinaliza que o alaranjado de metila encontra-se em um meio básico. Tudo bem? Até mais!